Salvador Dalí foi um pintor espanhol, considerado o mestre do movimento de vanguarda surrealismo. Com seu bigode sinuoso, e com disposição para escandalizar, foi considerado excêntrico por muitos, não só por causa de suas obras, como também pela vida pessoal. Salvador Dalí é um dos principais nomes da história da arte do século XX. Sua genialidade e originalidade são evidentes em suas obras, que chama a atenção ao misturar situações ímpares, surreais e não convencionais. Suas imagens eram oníricas e bizarras, como nos sonhos, com uma técnica acadêmica tradicional impecável, similar à dos artistas da Renascença. Suas obras surrealistas e subjetivas contêm ingredientes como ilusões de ótica, truques de perspectivas e hologramas. O pintor espanhol criou quadros diferenciados e inovadores à época. Dalí criou maneiras de usar a mente e o inconsciente para explorar sua criatividade. Ele desenvolveu o método crítico paranoico, por meio do qual pintava suas obras. Além de seu trabalho na pintura, foi também escritor, produziu joias e realizou ainda interessantes contribuições ao teatro, moda, fotografia, cinema, tendo trabalhado com o mestre do suspense, Alfred Hitchcock, comerciais de televisão e até no campo do design, criando logotipos para produtos. Alguns consideram-no um ícone cultural. Dalí tem sido lembrado com frequência porque os personagens da série espanhola La Casa de Papel usam máscaras com o rosto do pintor. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí e Domènech, conhecido como Salvador Dalí, nasceu em Figueres, Catalunha, Espanha, no dia 11 de maio de 1904. Filho do advogado Salvador Dalí Cusi e de Filipa Domènech Ferrez, sempre incentivaram os esforços artísticos do filho, que desde cedo havia revelado talento para o desenho. Seu irmão mais velho, também chamado Salvador, nascido em outubro de 1901, morreu de gastroenterite 9 meses antes de seu nascimento, em agosto de 1903. Dalí também teve uma irmã, Ana Maria, que era 3 anos mais nova. Segundo a autobiografia, A Vida Secreta de Salvador Dalí, lançado nos Estados Unidos em 1942, o pintor acreditava ser seu irmão morto, também chamado Salvador, reencarnado. Alguns quadros fazem alusão a esse fato. Ainda conforme o livro de Dalí, o espanhol teve uma infância estranha e assombrada. Desde a infância, Dalí demonstrou interesse pelas artes plásticas. Iniciou sua educação artística formal na Escola de Desenho Municipal. Em 1916, durante férias de verão em Cadaqués, passadas com a família de Ramon Pichot, descobriu a pintura impressionista. Em 1921, entra para a Escola de Belas Artes de São Fernando, em Madrid, mas acaba por ser expulso da instituição em 1926, pouco tempo depois dos exames finais, em que declarou que ninguém na academia era suficientemente competente para o avaliar. Na universidade fez experiências com o cubismo, movimento artístico vanguardista europeu, que surgiu na França no início do século XX, e se caracterizou pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. Fez também experiências em suas obras com o dadaísmo, movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era: a destruição também é criação. Foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto, que provavelmente influenciou todo o seu trabalho. Nesta altura, passa a ter contato com artistas e intelectuais, tornando-se amigo do poeta Frederico Garcia Lorca, e com o futuro cineasta Luiz Buñuel, do arquiteto Le Corbusier, o cientista Albert Einstein e o compositor Igor Stravinsky. Dalí chamava atenção, com um figurino que mostrava sua personalidade excêntrica. Com cabelos longos, gravata desproporcionalmente grande e uma capa que ia até os pés. Nessa época,
Inspirado em sua família e em paisagens, realizava pinturas que passavam do realismo para composições cubistas como o Autorretrato com Hélio Manité, 1923. A primeira exibição individual de Dalí ocorre em 1925 em Madrid, na Sociedade de Artistas Ibéricos. Depois de outras apresentações, como em Barcelona e Paris. Entre suas criações da primeira fase destaca-se o quadro Moça à Janela, 1925. Suas primeiras obras, nessa fase, começam a conter traços do surrealismo, são enquadradas em uma linha naturalista e minuciosa, já produziam uma ambígua sensação de irrealidade, que se acentuaria posteriormente. Em 1927, após ter sido expulso da Academia de Artes, viajou para Paris e se encontrou com Pablo Picasso. Neste mesmo ano aderiu ao movimento surrealista liderado pelo poeta André Breton, que surgiu como reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. O espanhol leu as teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, que foi uma das principais influências em suas obras, e passou a pintar as imagens retiradas de seus sonhos. Ainda em 1927, Dalí completa Paratus and Hand, Aparelho e Mão, que é considerado seu primeiro grande trabalho no estilo surrealista. É a partir daí que irão surgir os melhores trabalhos do mestre catalão, com o desejo de obter reconhecimento, como por exemplo, Persistência da Memória, 1931, Composição surrealista com figuras invisíveis, 1936, Sono, 1937, e outros. Uma peculiaridade de sua obra era a admiração por certos quadros, que acaba por citar indefinidas vezes em seu trabalho. Entre essas pinturas estão A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, As Meninas, de Velázquez, Ângelus, de Millet, A Batalha de Tetuan, de Meissonier, e A Rendeira, de Vermeer de Delft, seu pintor favorito. Elas aparecem pintadas nos quadros de Dalí em diversas formas, sob diversas condições, como sombras desmembradas, analisadas em diversas dimensões, em sombras, relevos entre outros. Em 1929, Dalí fez sua primeira mostra individual em Paris, voltou à Espanha e produziu a tela Jogo Lúgubre, 1929. Também em 1929, conheceu a russa Helena Diakonova, mais conhecida como Gala, após ele viajar a Paris para participar da apresentação do filme Um Cão Andaluz, 1929, no qual participou na produção junto a Luís Buñuel. A partir desse momento, Dalí apaixonou-se por Gala, criando um laço que iria ser mantido por toda a sua vida até a morte da musa. Eles se casaram em uma cerimônia civil, em 1934, e ela o inspirou em inúmeras obras. Na década de 30, Dalí encontra o estilo de pintar pelo qual seria reconhecido. Suas obras tinham um quê de vanguarda e de tradição, e ele passa a produzir o melhor de sua obra. Telas nas quais pessoas, animais, objetos e paisagens se fundem em composições insólitas. O pintor costumava dizer: a diferença entre mim e os surrealistas é que eu sou um surrealista. Em 1930, Dalí mudou-se com Gala para o sul da França e depois para Cadaqués na Espanha, onde comprou uma casa. Em 1931, realizou sua segunda exposição individual, em Paris, na Galeria Pierre Colli. Na mostra, entre outras obras, Dalí apresentou a tela Persistência da Memória, 1931, com a imagem dos relógios derretidos que aparecem em um cenário deserto, simbolizando a relatividade do tempo e da realidade. Esta pintura icônica captura a essência do surrealismo de Dalí e sua fascinação pelo inconsciente. A obra foi adquirida por um colecionador particular, em 1934, e foi doada ao Museu de Arte Moderna de Nova York. Em 1934, Dalí foi expulso de um grupo de surrealistas,
pois estes adotavam em quase sua totalidade a orientação política marxista, e Dalí, por sua vez, se declarava anarco-monárquico. Sua pintura desconexa está bem representada na tela. Composição surrealista com figuras invisíveis, 1936, na qual, no centro de uma paisagem desolada, uma cama e uma poltrona surgem vazias, mas conservam os contornos dos corpos ausentes. Dalí se valia daquilo que batizou de método paranoico crítico, na tentativa de representar o fluxo do inconsciente e dos sonhos como fonte de inspiração para suas obras surrealistas. Suas estranhas imagens de sonhos emocionalmente carregadas eram retratadas tão nítida e realisticamente quanto possível em um modo de pintura que se assemelhava à fotografia em cores. Em 1938, em uma visita a Londres, Salvador Dalí encontra-se com Sigmund Freud, a quem apresenta o quadro Metamorfose de Narciso, 1937. Com o início da Segunda Guerra, Dalí refugiou-se nos Estados Unidos acompanhado de Gala, onde permanecem por 8 anos. Em 1941, termina a autobiografia Vida Secreta de Salvador Dalí, publicada em 1942. De volta à Espanha, em 1948, inicia a obra de ampliação de sua casa de Port-Ligat. Em 1949, pinta a primeira versão da obra A Madonna de Port-Ligat, que é apresentada ao Papa Pio XII para aprovação. A partir de 1949, suas produções passam a fazer alusão ao lançamento da bomba atômica. Na década de 50, Salvador Dalí deu início a uma fase inspirada em obras-primas de pintores do passado, entre elas, a Cabeça Rafaelesca Arrebentada de 1951 e A Última Ceia de 1955. Entre 1950 e 1960, Salvador Dalí produziu a pedido do governo italiano diversas obras inspiradas na Divina Comédia de Dante Alighieri para comemorar os 700 anos de nascimento deste grande poeta. Entre essas obras destaca-se Um Diabo Lógico. Nas décadas de 1960 e 70, Dalí começa a ter interesse pela ciência e holografia, que é o método de gravação de imagens óticas tridimensionais na forma de hologramas. Esse interesse traz novas perspectivas às obras do artista, que passa a produzir imagens tridimensionais. Em 1972, realiza sua primeira apresentação mundial de hologramas. Em setembro de 1974, foi inaugurado em Figueres, sua cidade natal, o Teatro Museu Dalí, um espaço pensado e projetado por Salvador Dalí, sendo considerado sua maior obra de arte e o maior exemplo de arquitetura surrealista do mundo. Com uma fachada impactante, abriga as maiores obras do pintor, inclusive as que ele criou especialmente para o espaço. Em junho de 1982, morreu Gala, que o deixou profundamente deprimido e desorientado, e suas últimas obras datam de 1983. Salvador Dalí faleceu em janeiro de 1989 de insuficiência cardíaca, na sua cidade natal, e está enterrado em uma cripta embaixo do palco do Teatro Museu Dalí. Por fim, permita-se desfrutar das inspiradoras citações de Salvador Dalí. Aproveite e curta o vídeo. Cada manhã, quando acordo, experimento novamente um prazer supremo, o da existência. Aqueles que não querem imitar nada, produzem nada. Aos olhos de quem sabe ver, a natureza é uma obra de arte. Não se tem necessidade de saber desenhar, mas ver. A arte é a demonstração de que a natureza se uniu com o homem. A pintura é uma forma de vida, cada traço é uma respiração. A beleza põe-se de joelhos diante daqueles que a buscam com um coração puro. Cada manhã, quando acordo, experimento novamente um prazer supremo, o da existência.
A verdade é que não há verdade, há apenas percepção. Cada novo amanhecer é uma oportunidade para criar algo extraordinário. O único fracasso é não tentar. A imaginação sem técnica é como asas sem um avião. O tempo é apenas uma convenção da mente humana. A vida é simplesmente uma série de experiências contraditórias. Cada momento é uma oportunidade para a criação. Não busco, encontro. A única maneira de escapar do mundano é mergulhar nele. A única coisa mais bela do que a paisagem é o pintor dela. Os mais verdadeiros são aqueles que se entregam ao que amam. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Não há maior dor do que suportar uma ideia em que não se acredita. Os únicos que são verdadeiramente livres são os que não têm nada a perder. A imaginação é mais importante que o conhecimento, pois o conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro. A verdadeira genialidade está na capacidade de fazer algo extraordinário com algo comum. Os sonhos são a única realidade, o resto é uma ilusão. A arte é a linguagem do coração. Quem a compreende verdadeiramente nunca está sozinho. A verdadeira revolução começa na mente do indivíduo. A beleza está nos olhos de quem vê, mas a verdade está no coração de quem sente. O amor é a única coisa que pode curar o mundo. A verdadeira liberdade está em aceitar quem somos, sem medo ou desculpas. A criatividade é a maior rebelião da alma. A única maneira de alcançar a grandeza é permitir-se ser diferente.